Bem-vindo ao nosso segundo dia do desafio Encontrar-se. É uma alegria estar aqui nessa manhã fria de Patos de Minas, Minas Gerais. Um prazer ter você aqui comigo. Estarei olhando para essa câmera que está no Instagram e estarei também olhando para essa câmera de vez em quando que está no YouTube. É um prazer ter você aqui. Vamos conversar hoje sobre questões essenciais da vida. Essa semana no nosso desafio, nós estamos trabalhando um tema que para mim é crucial para que a gente tenha sucesso, para que a gente tenha felicidade, que é um grande tema que é: quem é você? Nós estamos falando de autoconhecimento, nós estamos falando de estratégias e ferramentas que proporcionam a você autoconhecimento, que proporciona a você a condição de saber quem você é, o que você quer ser, com quem você quer relacionar-se, como são seus valores, enfim, autoconhecimento. Ontem trabalhamos um tema essencial e hoje vamos dar sequência a esse tema, desse grande tema dessa semana, desse nosso desafio que é: quem é você? A frase de hoje é: motivação é o que te faz fazer o primeiro passo, mas a clareza é o que te faz dar constância e seguir o caminho. É isso, clareza. Se eu não tenho clareza sobre quem sou, o que quero, como quero ser tratada, como quero tratar os outros, quais são meus valores, quais são meus princípios, fica muito difícil para que a gente tenha consistência, para que a gente tenha, acima de tudo, não só uma direção, mas também tenha excelência. Então hoje eu vou conversar com vocês aqui sobre clareza. Clareza. Quero fazer uma comparação. Sempre falo para algumas pessoas assim: olha, quando nós estamos na rodovia, tem uma placa que eu gosto muito. É uma placa de trânsito que diz o seguinte: em caso de dúvida, não ultrapasse. Em caso de dúvida, não ultrapasse. Mas o que isso tem a ver, Joana, com o nosso tema aqui de encontrar-se? É que eu vou parafrasear essa placa. Eu sempre digo: em caso de dúvida, não decida. Nós estamos falando de decisões. Não decida porque é arriscado. Você imagina, eu estou numa rodovia, está um dia nublado, eu não tenho visibilidade, eu não tenho clareza sobre o que tem na frente, eu não tenho clareza se minha condição dará para fazer uma ultrapassagem. Então vocês já sabem o que acontece. É perigoso. Se eu não tenho clareza, as minhas decisões, elas ficam comprometidas. Se eu não tenho clareza, eu posso correr vários riscos, não só no campo da saúde, no campo da vida, no campo profissional. Clareza. Essa é a nossa temática de hoje. Mas o que a clareza, Joana, tem a ver com o autoconhecimento? É isso. Então, às vezes, ontem nós trabalhamos e deixei para vocês um desafio, que vocês observassem a cada momento, a cada situação que vocês estivessem vivendo, o pensamento que você estava tendo. Por exemplo, você estava ali ajudando seu filho a fazer tarefa de casa, né? E o que veio? Qual foi o seu pensamento? Lembra que eu te pedi esse desafio? Depois, isso me fazia sentir o quê? E esse sentimento? Então, quando eu tenho clareza, esse autoconhecimento, ele vai cada vez mais ampliando dentro de mim. Então, a clareza, ela é importantíssima para minhas tomadas de decisões. E veja, clareza, agora eu estou falando no campo profissional. Clareza dentro de um campo profissional me auxilia na tomada de decisões, onde como investir o meu dinheiro, como investir meu tempo. Se eu tenho clareza dos meus valores, eu no campo pessoal, com quais pessoas, como vou relacionar com cada um. Então, clareza para nós é um ponto essencial. Então, quando nós vamos interagir com o outro, o que eu quero? Que imagem, que situação eu quero estar vivendo com essa pessoa? Veja,
Nós vamos aqui no decorrer do nosso desafio falar também de um tema chamado personalidade. E o que eu estou dizendo para vocês aqui com a clareza? Ela não tem nenhum aspecto de que, olha, essa pessoa tem mais clareza, essa tem menos clareza. É diferente. Eu não estou falando de conhecimento, eu não estou falando de informação. Eu estou falando de uma condição, de uma habilidade, de um hábito que pode ser desenvolvido. Todos podem desenvolver a clareza. Você que está aqui me ouvindo, você pode desenvolver a clareza. A clareza de quem é você. A clareza de quais são os seus valores. A clareza de que se você sabe com quem você quer ser, com quem você quer relacionar, qual é o seu eu do presente, qual é o seu eu do futuro, isso faz toda a diferença. Veja, vou falar mais uma metáfora. Então, todas as pessoas podem desenvolver a clareza. É isso que eu quero hoje aqui, que a gente encontre ferramentas. O nosso desafio, ele é muito ligado a ferramentas, ele é ligado a situações práticas onde você vai desenvolver-se. O nosso desafio aqui, o encontrar-se, ele tem o objetivo de transformação, ele tem um objetivo de alterar, de mudar você. Claro, a partir do momento que você se permite, a partir do momento que você decide fazer essa mudança. Então, ter a clareza para fazer essa transformação, ela é muito importante. Veja, uma usina, ela não tem energia, ela gera energia. Se você vai lá na Itaipu, você fala, aquela usina tem energia. Não, ela gera energia. Assim também é você. Você gera clareza, você gera comprometimento, você gera engajamento, você gera posicionamento, você gera conhecimento e autoconhecimento. E nós vimos ontem, e isso vocês vão me ouvir no decorrer de todas as nossas conversas aqui, que autoconhecimento é uma ferramenta poderosíssima para a transformação da vida. É uma ferramenta poderosíssima para a conquista da felicidade, a conquista do sucesso. Então, nós estamos falando dessa clareza a cada um. Mas, Joana, você poderia me perguntar, como a gente desenvolve a clareza? Se a clareza é tão importante, veja, eu usei a metáfora de uma estrada nublada. Quando você está navegando, quando você entra dentro de uma piscina, por exemplo, se você está em águas turvas, você não tem clareza. Você não sabe como seguir. Se você não sabe para onde ir, essa frase vocês também já ouviram muito. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, estar perdido, encontrar-se, é para quem quer encontrar clareza, para quem quer encontrar condições de seguir a sua vida com autenticidade, com leveza e, claro, buscando a felicidade. Então, se a gente está em um momento turbulento, encontro muito isso dentro do meu consultório. Pessoas que estão confusas. Gosto das palavras, eu disse muito isso. O quanto eu gosto das palavras, porque elas nos revelam. As palavras nos dizem quem somos. As palavras comunicam conosco. Uma pessoa que está confusa, vou separar aqui a palavra confusa. Ela está confusão, ela está fundida, ela está misturada. Ela não tem essa clareza do que ela quer, de onde ela quer ir. Então, essa confusão, ela bloqueia muitas vezes as nossas decisões. Ela produz em nós sofrimento. Porque se eu não tenho clareza, eu fico perdido. E olha, quando eu estou perdido, a sensação é de ansiedade, de medo. E como isso impacta na nossa vida? Como essas emoções impactam dentro de nós? Não ter clareza, estar perdido, estar confuso,
produz isso dentro de nós. Produz a condição de desistência. Por isso muitas pessoas desistem. Talvez por isso, muitas vezes você decidiu, você desistiu de seguir um caminho, porque você não tinha clareza. Por que eu quero aquilo? Por que eu sigo? Por quem? Por quem? Você já parou para fazer essa pergunta? Por quem? Não só o porquê, mas por quem eu faço tudo que eu faço? Por quem eu levanto cedo e que trabalho? Por mim? Mas por quem mais? Ter clareza disso me dá energia. E nós vamos ver no decorrer do nosso desafio o quanto essa energia ela é produtora, enquanto essa energia ela traz para a gente a condição de impulsionar, de caminhar. Muitas vezes as pessoas falam assim, é por isso a frase de hoje, motivação. Eu preciso de motivação. E eu digo, como a frase inicial, motivação é aquilo que te faz dar um primeiro passo. Mas a clareza é o que te faz seguir, ter consistência, ter foco, ter direção, ter capacidade de ir cada vez mais na excelência. Então, como que a gente produz clareza? Como que a gente tem clareza sobre quem somos? Como que a gente tem clareza daquilo que a gente quer? Por meio de perguntas. Jona, como? Isso, quando a gente passa a se observar, quando a gente passa a se perguntar. Perguntas são essenciais. E as pessoas, às vezes, não se perguntam. Elas não tiram o tempo para que elas possam olhar para si e se perguntar. Essa é a grande questão. Hoje, nós vivemos uma era da pressa. À medida que as pessoas estão apressadas e corre, e faz, elas não param para perguntar. Elas só ficam sobre o efeito dessa pressa. E nós já vimos e vamos ver a cada momento o quanto a pressa, a aceleração produz nas pessoas ansiedade. Nós vivemos hoje uma era de muito sofrimento, de ansiedade, de pressa. As pessoas querem a cada dia que ela comece tudo naquele dia como se a vida dela fosse resolver nesse dia. Então a pressa, ela faz com que a pessoa não pare e se pergunte: o que eu estou fazendo aqui? Claro, gente, eu não estou falando de uma contemplação o tempo todo, mas perguntas essenciais. Perguntas essenciais que vão fazer a diferença na nossa vida. Perguntas essenciais. Quem eu sou? Quais são meus valores? Quais são meus pontos fortes? Quais são meus pontos frágeis que eu preciso trabalhar? Então, como a gente desenvolve clareza? A partir de perguntas. Mas é preciso ter esse tempo de parada. Hoje, eu trabalho muito um slogan dentro da minha vida que é transformando a experiência do cuidado. Essa palavrinha experiência, ela tem a ver com experimentação, ela tem a ver com degustação, ela tem a ver com esse parar, ela tem a ver com esse olhar devagar. Se as pessoas estão olhando com muita pressa, elas não param para prestar atenção em detalhes. Aquilo que é óbvio, vocês já ouviram muito isso, o óbvio precisa ser dito. Mas às vezes é tão óbvio que a pessoa passa assim tão acelerada que ela não vê, ela não contempla a vida, ela não contempla situações tão importantes da vida. E ela vai fazendo. E às vezes chega ao final do dia e ela se pergunta: o que eu estou fazendo da minha vida? Ou às vezes ela chega ao final da vida e ela pergunta: por que eu fiz tanta coisa? Eu não degustei a vida, eu não participei com as pessoas queridas. É ter clareza disso, que a gente precisa construir essa habilidade, esse hábito a cada dia. Veja,
Novamente repetindo, clareza não é um traço de personalidade, é uma construção que qualquer pessoa, independente da condição financeira, independente da condição cognitiva, intelectual, ela pode ter. Então, quando nós paramos e nos perguntamos questões importantes, quem eu sou? O que isso da minha história diz de mim? O que eu quero transformar nessa história? O que essa circunstância fala de mim? Eu não sou a circunstância. Eu vivo essas circunstâncias. E essas circunstâncias, é claro que elas impactam sobre mim. Quem está passando por momentos difíceis, às vezes quem está ouvindo passa, e todos nós passamos por momentos difíceis. Mas esses momentos não podem nos definir. Essa não é minha vida, isso é uma passagem. E quando eu tiro experiência, quando eu tiro aprendizado, o que essa vivência, o que essas circunstâncias que eu estou vivendo, ela pode dizer sobre mim. Durante muitos anos trabalhei na área hospitalar e, claro, como vocês sabem, o hospital é um lugar de dor, de sofrimento. Não só, também pode ser de alegria dentro da maternidade, mas geralmente ele é um lugar de dor e sofrimento. E eu sempre dizia para as pessoas, aqui é uma excelente oportunidade. E eu não estava fazendo apologia ao sofrimento, à dor. Não era isso, e não é isso. Não estou dizendo vamos sofrer para aprender. Não é isso. O sofrimento está dado, ele está posto. Mas a partir do momento que ele está posto, o que eu posso aprender com isso? É uma oportunidade de aprendizado. A circunstância que você está vivendo hoje, ela pode ser uma oportunidade de conhecimento. Ela pode ser uma oportunidade de aprendizado. Ela pode ser uma oportunidade de transformação. Desde que eu tenha clareza, primeiramente, que é uma circunstância. Depois, de que eu posso, com os meus recursos, ou com o auxílio do outro, ou também com o auxílio de Deus, a gente precisa sim ter essa fé, a gente vai conseguir. Então, quando eu tenho clareza disso, essa circunstância não me define. Ela não diz quem eu sou, eu estou passando por ela. Então, se eu sei disso, eu sei que eu quero estar lá na frente, eu sei que algo me chama, eu sei que algo me conduz, isso faz toda a diferença. Então, quando nós desenvolvemos a clareza, quando nós fazemos perguntas essenciais, quem eu sou? Mais ainda, existe em um templo grego uma frase chave: conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Isso é espetacular, isso é uma sabedoria milenar. É uma sabedoria que atravessou séculos e séculos. Conheça-te a ti mesmo. E eu estou propondo, além de conheça-te a ti mesmo, avance um pouco mais. Não só nesse campo contemplativo, mas avance um pouco mais no campo intencional. Imagine você mais. Além de conhecer, imagine você em um futuro. Imagine você caminhando. Imagine você transformando a sua vida. Então, perguntas essenciais é essa condição que nós teremos para desenvolver clareza daquilo que nós somos, daquilo que nós queremos ser, daquilo que são importantes, de situações que nos conduzem. Então, por quê? Porque isso dá a mim a condição de que eu levanto cedo por esse motivo, porque eu tenho um propósito, porque eu tenho um objetivo, porque eu tenho uma meta. E não é simplesmente porque é assim e que tem que ser assim. Pessoas que não têm clareza, geralmente elas desistem muito fácil. E desistem dos seus planos. E desistem da vida. Infelizmente, eu trabalho muito com isso.
No meu consultório, recebo muitas pessoas que desistiram de viver. E desistiram de viver não só porque querem tirar a vida. Desistiram de viver porque apenas sobrevivem. É triste apenas sobreviver. Apenas fazer, fazer, fazer. A vida tem alegria, vida é movimento, vida é transformação. Pessoas que desistiram de viver estão adoecidas, seja no campo depressivo, seja no campo social, seja no campo da ansiedade. Então, quando nós temos uma meta, quando nós sabemos do nosso propósito, quando nós temos um sentido, nós levantamos cedo e fazemos alguma coisa. E no final do dia a gente fala, hoje foi um dia bom, porque hoje foi uma oportunidade para que eu seja melhor. Gente, a cada dia uma oportunidade para que eu seja melhor. Isso é gratificante, isso é transformador. Então, quando eu tenho clareza, eu construo objetivos, eu construo o caminho, eu transformo. Isso é muito importante. Quando eu faço perguntas essenciais para a minha vida, quando eu faço perguntas nas quais eu quero fazer, olha, o que eu quero construir? Qual o legado que eu quero deixar? Qual o legado que eu quero deixar? Você já parou para perguntar sobre isso? Quando você relaciona com as pessoas que você ama, é muito interessante sobre isso. Algumas pessoas querem deixar herança. A herança está no campo financeiro. Tudo bem se você tem esse desejo. E talvez isso seja importante para você. Mas eu estou dizendo que, além da herança, é importante que você pense em qual legado você quer deixar. Legado tem a ver com coisas que você deixa dentro e não fora. Faça aí um desafio dentro de você. Você que é mãe, você que é pai, ou você que é filho, ou você que é amigo, imagine, daqui 10 anos, ou daqui 20 anos, alguém chegar para você e falar assim, você perguntasse, ou alguém perguntasse, por que você ama essa pessoa? Por que você ama sua mãe? Por que você ama o seu pai? Por que você ama esse amigo? E você ouvir palavras como, porque ele cuidou e foi amoroso. Porque ela me ensinou a ter valores. Porque essa pessoa, ela é respeitosa comigo. Porque essa pessoa, ela faz sentido na vida que ela vive. Porque essa pessoa me ensinou que a vida vale a pena ser vivida. Isso é legado. Você já parou para pensar sobre isso? Que você está construindo um legado? Ter clareza disso faz toda a nossa diferença. Faz toda a diferença em como nós escolhemos agir, em como nós escolhemos a conduzir a nossa vida. Construir legados. Isso deixa em cada um de nós marcas, tanto em nós quanto nas pessoas que nós relacionamos. Há uma música religiosa que eu gosto muito. Ela diz o seguinte: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. E é isso. Quando você doa, algo volta para você. Olha que maravilha também da oração de São Francisco. É dando que se recebe. Cada vez que você dá, você recebe algo. E veja, não estou falando que faça para você receber. É automático. É uma consequência. Então, quando nós temos clareza dessas situações, de quem nós somos, de qual legado nós queremos construir, isso vai transformar minhas ações, isso vai transformar meu pensamento. Os pensamentos constroem sentimentos e sentimentos constroem comportamentos. É isso. Então, se eu penso que a minha vida tem sentido, se eu penso quem eu sou, se eu penso que a vida vale a pena ser vivida, os meus sentimentos serão de que eu fui uma pessoa escolhida, eu sou uma pessoa abençoada. Você tem clareza disso? Você sabe que você é abençoada, independente, viu, gente? Não estou falando de religião, eu estou falando de bênçãos
da vida. Quando eu tenho clareza disso, o meu comportamento, as minhas atitudes, elas revelam isso. Então, ter clareza, ela faz essa cadeia. Lembra de ontem que eu disse da rodana, que eu disse dessa engrenagem que ela vai se movimentando? Então, quando eu tenho um pensamento de que a vida vale a pena ser vivida, que a vida a gente pode construir situações agradáveis, a gente pode transformar, a gente pode ser agente de transformação, não só na nossa vida, mas também na vida do outro. Isso gera em mim sentimentos agradáveis. Isso gera no outro também energia agradável. Isso gera comportamentos. E aí é o círculo virtuoso e não vicioso. Porque nós temos também o contrário. Quando eu acho que não vale a pena viver, quando eu acho que não tem sentido, quando eu estou confuso, quando eu estou perdido, e eu tenho um pensamento de que, eu sou vítima da vida. E qual que é o sentimento? Um sentimento negativo, um sentimento de que não vale a pena viver, um sentimento de que não adianta nem tentar. Você que está aqui me ouvindo, pensando no campo profissional, como eu disse, eu trabalho com desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. Então, você que está pensando dentro do desenvolvimento profissional. Então, quando eu tenho esses pensamentos negativos, geram sentimentos negativos, geram sentimentos de desistência. Não, nem adianta começar, não vai valer a pena. É só comigo, eu sou vítima da vida. É só comigo. E aí eu começo a ter comportamentos desistentes. Eu começo a ter comportamentos e ações e atitudes que também minam o outro. Às vezes eu escuto pessoas dizendo, olha, eu tenho na minha casa uma pessoa que não me apoia. E é isso, às vezes você não apoia, você não promove. É tão interessante essa questão da promoção, né? E eu penso que isso é construir legado, quando a gente se promove, quando a gente ajuda o outro a se promover. Esses dias conversando com uma pessoa, ele disse, olha, no decorrer da minha vida eu trabalhava, uma pessoa que trabalha numa área básica, né? Ele falava, eu trabalhava muito para dar aos meus filhos a condição de ter estudo, a condição de ter como fazer inglês, como fazer alguma situação que ele pudesse promover, que ele pudesse crescer. Às vezes você é um marido que você auxilia a sua esposa a promover-se, a crescer profissionalmente, a crescer enquanto pessoa. Isso é importante, a gente ter condições de promover o outro, de ajudar o outro a crescer e transformar. Isso faz parte da construção de legado. E se a gente tem clareza, é claro que a gente cansa. É claro que nós vamos cansar. É claro, né? Nós vamos cansar no decorrer do dia. Não tem como a gente não cansar. Né? Não tem como a gente não cansar. Mas só que a cada dia a gente renova, a cada dia a nossa energia cresce. Então, quando eu tenho clareza do meu propósito, do que eu quero, de como eu quero interagir, que energia eu quero deixar nesse lugar que eu estou, que energia eu quero deixar. Então, às vezes no trabalho, as pessoas hoje estão muito aceleradas e nós vimos que a pressa não gera intimidade. Ontem nós falamos disso. A intimidade, ela gera profundidade. A pressa é rasa. A pressa é só na superficialidade. A pressa, a pessoa está na superficialidade. E quando nós estamos na superficialidade, nós corremos risco, porque nós só vemos uma parte. O nosso desafio aqui, encontrar-se, é para que a gente vá para a profundidade de quem nós somos, de quais os valores são importantes para nós, do que nós queremos produzir, do que nós queremos construir com as pessoas que a gente ama, do que a gente quer que a nossa vida se transforme.
Então, intimidade gera profundidade. A gente tem sim objetivos claros, a gente tem prazos a cumprir, mas quando eu falo da pressa, eu estou falando de que as pessoas às vezes têm tempo, não é uma falta de tempo, é uma falta de experiência, é uma falta de degustação, é uma falta de parar e saborear a cada coisa que está fazendo. Se você está num fim de semana com a família, saboreie. Se você está à mesa almoçando, saboreie. Não o almoço, mas a companhia. Isso faz toda a diferença. Ter clareza disso é transformador na nossa vida. A gente não está e não é sozinho. Hoje a Organização Mundial de Saúde já deixou sinal de alerta, isso é importante. Ainda não passou a ser uma questão de saúde pública, mas é uma situação de alerta. A solidão tem produzido vários adoecimentos. As pessoas queixam de solidão, elas estão sentindo sós, elas estão se tornando sós. Não porque não tenha com quem se relacionar, porque não se permitem a intimidade. Solidão é isso. Às vezes a pessoa está rodeada de muita gente, mas ela sente sozinha, porque ela não produz, ela não gera, ela não constrói relação. Relação é isso, gente. É uma pista de mão dupla. É isso. É construir intimidade. Então, se a Organização Mundial de Saúde, que trabalha com essa questão de saúde, nos deixa como alerta a questão da solidão, isso deveria nos chamar a atenção. Como nós estamos construindo as nossas relações? Ter clareza disso é importante, porque a cada encontro ele é pensado, ele é deliberado, ele é degustado. Então, isso é importante. Porque senão nós ficamos sós, rodeados de gente. Nós ficamos sós e pior, né? Nós ficamos com más companhias. O que eu chamo de más companhias? Porque quando nós estamos sós, a tendência é a gente olhar para nós e a tendência da solidão é olhar para esse lado negativo. E aí tudo parece ruim, não vale a pena, as pessoas desistem. Então, se a solidão tem sido um grande problema na atualidade, a gente precisa olhar isso como um sinal de alerta e ter clareza. Então, eu não quero viver essa situação de adoecimento. Eu não quero estar nesse lugar. Eu não quero estar nesse lugar. Quando eu não quero estar nesse lugar, eu começo a fazer perguntas importantes, que é: o que faz com que eu esteja nesse lugar? Onde eu quero estar? E qual que é o caminho que vai fazer para que eu chegue àquele lugar? No decorrer aqui do nosso desafio, nós vamos ter alguns temas importantes de personalidade, nós vamos ter alguns temas importantes de emoções. Quero trabalhar aqui dentro com vocês algumas raízes da autossabotagem, algumas raízes do vitimismo, que é um grande problema que faz com que as pessoas não avancem. Elas se tornam vítimas e elas não avançam. Então, ter clareza disso. Peraí, eu estou numa situação de sofrimento. E o que eu posso fazer para transformar? O que eu posso fazer? Quais são as ajudas que eu posso ter? Então, quando nós sabemos disso, a gente começa a ampliar. Clareza me ajuda a ter amplitude. Clareza me ajuda a ter a questão de múltiplas escolhas. Quando eu tenho clareza, eu vejo que eu tenho escolha. Eu não estou restrita, eu não estou presa, eu não estou perdida. Clareza me amplia. Se eu abro aqui, eu chego aqui na sala e eu acendo a luz, eu tenho clareza, eu tenho visibilidade. Se eu tenho visibilidade, eu tenho condições de escolha. Se eu tenho visibilidade, eu tenho condições de ampliar aquilo que eu quero e quem eu sou. Então, hoje, nós estamos falando dessa condição de clareza. E para a gente, nosso desafio, ele sempre tem desafios. E eu gostaria que o desafio de hoje fosse esse. Que você parasse e tivesse clareza
Mas eu quero deixar agora mais sistematizado isso, que você tenha clareza sobre pontos essenciais. Esses dias, conversando com uma mãe, ela muito angustiada, porque ela retornou, depois da licença maternidade, a trabalhar. E muito angustiada, porque como deixar os filhos, já tinha outro filho, como deixar o tempo, pouco tempo. E eu falo, olha, a questão do tempo não é apenas quantidade, é a qualidade. É a qualidade das relações que vai fazer toda a diferença na nossa vida. É a qualidade de quanto nós podemos investir, a qualidade nas relações é que vai produzir intimidade. É a qualidade na relação que vai produzir profundidade. É a qualidade que vai produzir transformação, que vai produzir legado. Então, qual que é a qualidade das minhas relações? Então, nesse nosso desafio, seguindo já para o nosso finalzinho, hoje o tema é clareza. Então, se nós falamos de clareza, a gente precisa ter clareza. Não só, ontem nós trabalhamos quem eu sou, meus sentimentos, meus pensamentos, minhas ações. Hoje eu quero que a gente tenha clareza sobre um ponto muito importante. Qual energia que eu estou deixando com essas pessoas? Vamos fazer um exercício, vamos pensar em uma situação. Pense aí, as pessoas que você convive no dia a dia. Por exemplo, você convive com seu filho, você convive com seu marido, com a sua esposa, com algum colega de trabalho, com a sua mãe. Você convive. Coloque o nome dessa pessoa. Veja, então eu vou aqui dar um exemplo. Estou convivendo com a minha esposa. Qual foi nosso último contato? Qual a energia que eu deixei com essa pessoa? Se essa pessoa pudesse escolher 3 palavras para me definir, o que ela escolheria? Pense. O que ela escolheria para dizer quem eu sou? Esses dias eu perguntei para uma pessoa e ela entristeceu-se, porque ela disse, talvez meu filho diria assim, que eu sou autoritária, que eu sou mandona, que eu sou fria. E eu falei, o que você acha que pode ser feito para transformar? O que você acha que você pode construir nessa relação para que você produza outros sentimentos? O que você gostaria que ele falasse sobre você? E essa pessoa me disse, eu gostaria que esse meu filho falasse que eu sou amorosa, que eu sou respeitosa, que eu sou cuidadosa. E eu disse para ela, então vamos fazer como um desafio que a cada momento que você esteja com o seu filho, que você produza a vivência, que você viva, que você esteja conduzindo o seu dia a dia, as suas atitudes, os seus sentimentos, para que você construa junto dele essas palavras, amorosa, essas atitudes, cuidadosa. Isso fez toda a diferença. Depois de um tempo ela disse, Joana, minha vida está transformando. Porque agora não é só mais com meu filho. Em todas as relações, e eu fico me perguntando, que energia que eu estou deixando com essa pessoa? Essa pessoa vai falar o que de mim? Veja que eu não estou pensando aqui no que o outro vai dizer, não é isso não. É que imagem que eu quero deixar, que legado que eu quero deixar para essa pessoa. Então, ela disse, olha, agora em todas as relações, eu paro, eu penso, eu quero ter clareza. O que eu quero deixar com essa pessoa? Qual a relação que eu quero construir com essa pessoa? Que ela me veja como amorosa, respeitosa, cuidadosa, gentil. Você já parou para pensar sobre isso? Nas relações que você tem, que você convive, mais da intimidade. Como você tem construído com seu filho, com a sua mãe,
com sua esposa, com seu marido, com seus amigos, essas relações. Isso é muito importante, porque a partir daí a gente passa a construir relações assim. Isso é transformador. Percebe quando eu tenho clareza disso? Daquilo que eu quero deixar? O que eu quero deixar? Que legado eu quero deixar? Se eu tenho clareza, eu passo a viver tal qual. Volto lá na frase, conheça-te a ti mesmo. E eu disse, tá, não vamos ficar aqui apenas no contemplativo. Vamos fazer no intencional, na intenção. Agora eu quero ser assim. Imagine o meu eu do futuro. Eu quero ser assim. E eu passo a construir relações assim. Eu passo a viver e a experimentar e a fazer com que minha vida faça diferença, a fazer com que eu faça diferença, minha convivência seja diferencial em todos os momentos. Isso é transformador. Se eu sei quem eu quero ser, se eu sei o que eu quero deixar de legado em cada uma das relações que eu convivo, eu passo a ter atitudes assim. E passando a ter atitudes assim, eu construo um mundo assim. Novamente eu vou trazer sobre o vitimismo. Quando a gente constrói pensamentos negativos, a gente se torna vítima disso. Quando eu construo pensamentos de que vale a pena, que eu sou capaz de transformar, eu tenho sentimentos positivos, eu tenho sentimentos de que é possível transformar. E eu tenho ações assim. Então, o nosso desafio de hoje é isso. Que você tenha clareza. Mas aí, para que você tenha clareza sobre as relações que você está tendo. Ontem nós falamos de você, hoje eu quero falar das relações. Então, liste aí, comece a pôr. Meu filho, ponto 1. O que ele diria sobre mim? Quem eu sou? Ponto 2. O que eu gostaria que meu filho, meu esposo, minha esposa, meu amigo, fale sobre mim? Ponto 2. Que palavras? 3 palavras, tá? O que eles falariam de mim? O que hoje eles falariam? 3 palavras que me definiria. O que eu gostaria que eles falassem? 3 palavras. E o ponto 3. O que eu posso fazer para construir essa nova transformação? Esse é nosso desafio de hoje. Ter clareza sobre as nossas relações, sobre a possibilidade de transformar e ter qualidade e ter vida e ter muito amor nas relações que nós temos. Encerramos mais um desafio Encontrar-se. Te espero amanhã às 7h10 da manhã. Se você tem algum amigo, se você tem alguém que você acha que esse conteúdo ele pode ser importante para essa pessoa, mande o link que está na bio, convide essa pessoa para estar aqui nesse desafio. Eu tenho certeza que isso pode ser transformador na vida dela. Dê a ela esse presente. Convide-a para que ela esteja aqui e possa ser transformada com clareza, e ela possa ser transformada com ferramentas, e que a vida dela pode ser transformada a partir da nossa conversa aqui. Aguardo você amanhã às 7h10 da manhã. Muito obrigado pela presença.